Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Seja Aluno. Eu sou o professor Ronaldo e o nosso convidado de hoje, ele que é professor na rede pública de Pouso Redondo. Com vocês, Lucas Linhares, professor Lucas. Fala, Lucas. Olá, galera. Como o Ronaldo falou, sou o professor Lucas Linhares, professor de matemática. Espero que todos estejam bem. Viemos aqui contar um pouco da nossa história, compartilhar nossas experiências, vivências e sonhos também. E espero que nossa conversa seja bem boa para nós, né? E também que a galera possa ali curtir o que a gente vai discutir por aqui. Com certeza, Lucas. A ideia desse projeto do podcast Seja Aluno é inspirar as pessoas. Eu trouxe esse projeto único e exclusivamente para quem nos assiste ver casos de sucesso, pessoas que tinham um sonho, correram atrás, pagaram o preço e chegaram lá, e que essas pessoas também façam isso. A minha ideia, o meu propósito de vida é inspirar as pessoas a conquistar o sonho delas, porque é tão triste, né? Eu, como professor, escuto todos os dias os alunos comentando, as pessoas querem uma coisa e estão fazendo outra, né, Lucas? Você também deve ver relatos diários na sala de aula, e eu não entendo por que as pessoas não fazem o que elas realmente querem. Talvez em casos de doença, coisas assim, a pessoa não tem escolha. Mas na maioria dos casos, a gente sempre tem uma escolha, né, Lucas? É verdade. Tudo depende de propósito, né? Da gente realmente estar focado, muitas vezes escolher os caminhos certos, encontrar formas corretas, mais eficazes de ir em direção a esse nosso sonho, esse nosso propósito. Porque muitas vezes a gente, como falou, a gente tem um propósito, mas acaba escolhendo caminhos errados, trilhas erradas, né? E aí a gente acaba se desviando desse nosso propósito e acaba ficando para trás. E a gente acaba escolhendo outro caminho que nem sempre é aquilo que a gente quer. Verdade, verdade. Tenho certeza que esse bate-papo vai ser muito legal, Lucas. Mais uma vez, eu quero te agradecer por ter aceitado o convite, porque é um desafio. Parece muito simples para você que está aí nos assistindo, parece muito simples, mas na verdade quem não é acostumado, né, a falar na frente das câmeras, quando chega aqui dá aquele frio na barriga, e é um desafio a pessoa vir aqui contar a sua história, né, se expor nas redes sociais, na internet. Então eu estou muito grato por você ter vindo. Aproveitando esse espaço, Lucas, quero falar aqui dos nossos patrocinadores. Sempre estamos aqui em nome da Ultra Telecom Internet. A Ultra Telecom, inclusive, para você que está nos assistindo, é a companhia de internet que eu uso, é a internet aqui da minha casa, é a internet do professor Ronaldo, é a Ultra Telecom. Internet essa que me oferece 400 gigas. Gente, ela é muito rápida. O último episódio que eu enviei com essa internet foi enviado para o YouTube em 13 minutos. Eu fiquei de cara, um episódio de 1 hora, em 13 minutos de upload, ele já tinha sido enviado. Então a internet da Ultra Telecom é muito boa, eu recomendo. Ela é estável, é bacana. Não sei se o Lucas já conhece, vale a pena conhecer. Chega lá, fala com a Gabi, fala com o Tony. E o endereço deles é ali na rua 23 de julho, no centro, né? Número 321, esquina com a Clixel Celulares, tá? Então você precisa conhecer os serviços da Ultra Telecom Internet. Eles têm pacote a partir de R$ 99,99. E a instalação é grátis, tá? Você não paga a instalação, os técnicos vão aí na tua casa, deixam tudo funcionando certinho e você não tem nenhum custo por isso. Ultra Telecom Internet. Falamos também aqui em nome da Star Proteção Veicular. Você que comprou ou vai comprar o seu carro, você precisa proteger o seu veículo. E a Star Proteção Veicular é a melhor opção. A Star Proteção Veicular conta com planos a partir de R$ 86 por mês. Não tem avaliação de perfil do condutor, tá? Não tem consulta SPC Serasa. E por esse preço você protege o seu carro contra danos contra terceiro, contra roubo, furto, contra perda total, intempéries da natureza. A Star Proteção Veicular é a melhor opção para você. A Star Proteção Veicular fica ali na BR 470, às margens do guincho, teleguincho, tá? Então passa lá, fala com o Wagner, e vou passar aqui para vocês o contato da Star. Passa lá e fala com o Wagner ou liga para eles, que é o telefone 47988 63 5458. Star Proteção Veicular. Vamos lá, Lucas. Falado aí em nome dos nossos apoiadores. E vamos continuar esse papo. Lucas, tu é natural de Santa Catarina? Não, eu vim de muito longe, uma terra muito, muito distante. Sou Não é natural. lá onde gravaram o filme do Shrek?
Tu sempre faz essa piada. E até hoje eu procuro. Cadê a graça? Brincadeiras à parte, sou natural do Maranhão. Nasci numa pequena cidade, nem sei se é pequena na verdade, mas enfim. Nasci na cidade de Coroatá e até os 4 anos vivi por lá. E aí, desde os 4 anos até ali, até eu vim pra cá, né? Santa Catarina, me criei. Cresci não, né? Enfim, cresci na cidade de Alto Alegre do Pindaré. Lá foi onde eu realmente pude me desenvolver, né? Estudei ali ensino fundamental, ensino médio, enfim. Praticamente me criei ali com minha família, minha mãe, né? Tinha vários parentes lá também. Então, toda a minha origem começa por lá. E que idade você resolveu vir morar para Santa Catarina? Cara, se eu não me engano, acho que eu devia ter ali uns 21, 22 anos mais ou menos, né? Até então, é, a gente tinha ali certos sonhos, né, como tu mesmo falou. E voltando para a nossa conversa, né, sobre a questão de desviar sonhos, mudar de sonhos, eu fui uma das pessoas que tive certos desvios assim de metas por conta de certas condições, né? Quando eu era criança, até eu tinha um grande sonho de ser biólogo, né, trabalhar nessa área. Desde criança eu já tinha essa certa meta. Mas, como dá para ver, né, não foi o que foi concretizado. Ali no finalzinho de 2015, novembro de 2015, foi onde eu tive que tomar a grande decisão que impactou grandemente a minha vida, que foi vir para cá. Aí nesse período eu morava sozinho com minha mãe em uma casa de aluguel. Grande parte da nossa vida a gente morou simplesmente de aluguel, né? E pior ainda, sempre mudando de casas, mudando de endereço. Nessa cidade lá, acho que a gente chegou a morar no mínimo ali em umas 10 casas diferentes, né? Para tu ter ideia, a gente nunca foi estável em relação a ter morada. E aí, como eu já tinha ali os meus 20 e poucos anos, a mentalidade acaba mudando, né? A gente precisava tentar se estabilizar, eu precisava me estabilizar, precisava garantir uma certa estabilidade financeira, precisava concluir os meus estudos, até então só tinha o ensino médio concluído. Lá eu trabalhava em escola de informática, né, dando aulas de instrutor de informática, mas o ganho era muito, muito baixo. Não dava para a gente ter nenhuma perspectiva de futuro, dava apenas para a gente sobreviver, né? Um dia de cada vez, um mês de cada vez. Nunca que tinha ali a possibilidade de guardar nem R$ 100. A PR Estruturas tem a solução para você. Desde a fundação ao telhado, a PR Estruturas fabrica toda a parte de vigas, pilares, telhado, tudo em estruturas metálicas, com o sistema Steel Deck, com proteção à corrosão e muito mais economia e agilidade para a sua obra. A PR Estruturas constrói barracões, casas, telhados, lajes, tudo para facilitar o seu projeto. A PR Estruturas fica nas margens da BR-470, ao lado da Associação dos Motoristas, em Pouso Redondo. E o contato é 479-9993-9621. Se o nosso telefone estiver ocupado, ligue de novo e faça o seu orçamento. PR Estruturas Metálicas. Para o mês seguinte. E aí eu já tinha um amigo que tinha vindo para cá, para Santa Catarina, alguns anos antes. E aí a gente fez essa conversa, né, de arrumar, de eu conseguir vir para cá. Não para Pouso Redondo inicialmente, foi uma cidade que fica umas 4 horas daqui, chamada de Ipumirim, mais ali no oeste. E lá, como eu já tinha esse amigo e já estava trabalhando, né, pelos mesmos motivos também, né, trabalhar e estudar que ele veio, e a gente também tinha ali ideias mais afins, ideias semelhantes, e aí a gente conseguiu fazer essa conexão para eu poder vir para cá. Então ali no finalzinho de 2015 foi onde eu mudei totalmente a minha vida e praticamente renasci de novo, né? Porque desde que eu cheguei aqui, eu comecei a de fato alinhar os meus planos, alinhar as minhas metas, né? Ter uma certa perspectiva de futuro, como se fosse praticamente uma outra vida. Interessante que as pessoas vêm muito para Santa Catarina, né? Acredito que nós somos privilegiados, como eu já sou catarinense, né, desde nascença. Nosso estado tem muitas oportunidades, né? Santa Catarina é hoje um dos melhores estados para se viver em termos de
segurança, de trabalho, né, qualidade de vida, e as pessoas vêm muito para Santa Catarina. Uhum. Eu tenho muito orgulho de morar aqui e fico feliz por você também ter escolhido, né, o nosso estado. Então, chegando nessa cidade que você citou aí, quando que começou a sair do papel a ideia de virar professor, né? E se tornar efetivo na rede pública, que é um sonho de muitas pessoas. A maioria, eu não vou dizer a maioria, né? Seria uma afirmação errada, mas grande parte das pessoas, você que está nos assistindo, talvez você seja uma dessas pessoas, elas sonham em passar num concurso público, né? Tipo, é a estabilidade financeira. Então as pessoas querem muito isso, seja qual for a função, né? A rede pública, o servidor público, ele tem uma estabilidade financeira bem maior, né? Porque depois que você entra, né, que você é chamado e tal, possivelmente você vai se aposentar nesse emprego. Há quem se assuste com isso, no meu caso, que eu sou muito fã do empreendedorismo, mas há quem sonha com isso. E os dois casos está tudo bem. Está tudo bem se assustar com isso, se você não quer ficar para o resto da vida fazendo uma coisa que já está meio automática, e há tudo bem você querer estar lá, porque você está garantido, você não vai ser demitido, né? Todos os meses você vai ter lá o seu ordenado, o seu salário. Geralmente, a maioria, né, dos cargos de servidor público pagam um bom salário. Então, quando que você começou a bolar esse plano de virar servidor público? Ou isso foi meio que acontecendo? Conta pra gente. Assim, foi nessa decisão de vir para cá, né? Porque até então, como eu te falei, só estava trabalhando lá, ganhando muito pouco. E além disso, além de ganhar pouco, não tinha nenhuma outra perspectiva de melhorar. Como eu te falei, aí depois que eu cheguei aqui foi quando eu comecei a, de fato, traçar minhas metas, né? Traçar meus planos. Inclusive, quando eu ainda estava lá, antes de vir para cá, quando eu fiz ali a inscrição para a faculdade, eu tinha feito a inscrição para uma área totalmente diferente do que eu tenho agora, né? Bom, até então eu tinha feito a inscrição para o curso de engenharia da computação, né? Porque eu já era instrutor de informática lá, então achava que era uma área interessante, né? Porque é algo que eu já tinha afinidade, gostava também. Mas aí depois que eu cheguei aqui, eu fui comparar o, a mensalidade do curso, o que eu ia ganhar lá na empresa, o que eu precisava gastar para me manter, e ainda mais, né? Algo que eu não comentei ainda. Uma das minhas decisões de vir para cá foi justamente para estudar, né? Tentar ali descobrir um caminho profissional para mim e também ajudar a minha mãe, que tinha ficado lá no Maranhão até então, para poder construir uma casa para ela ou para nós, né? Que ela tinha lá ficado sozinha e morando em uma casa alugada. Então fui pesar tudo isso e acabou não batendo as contas, né? A conta não fechava. Então eu tive que fazer uma decisão de trocar de curso. E nessa parte foi algo repentino, né? Eu tive que pensar muito rápido, muito às pressas. Fui tentar conciliar aquilo que eu mais tinha afinidade. Eu já tinha uma certa experiência e também uma certa facilidade em transferir conhecimento, aprender e transferir conhecimento nas escolas de informática que eu trabalhava. Então isso eu achava interessante, tipo, aprender, mas além disso, levar aquilo que eu sei para as outras pessoas, né? E inclusive até as pessoas que eram meus alunos naquela época, né, gostavam da minha forma de ensinar, da minha forma de conversar com elas, achava bastante interessante. Então, essa parte de ensino foi algo que era um caminho a ser seguido, né? E aí foi o que me despertou essa área para licenciatura. Mas aí o quê? Eu tinha várias opções, na verdade, né? Porque na escola eu era bom em matemática, era bom em português também, gostava de inglês, mas dentre todas essas, o que pesou mais, né? O que mais assim me atraiu foi a matemática, porque eu fui analisar uma disciplina que muitas vezes é tão o pessoal maltrata tanto, matemática não serve para muita coisa, é muita coisa que é nada a ver, não precisa de tudo isso. Além do mais, muitas das influências que eu tive foi por conta dos meus professores, né? Eu tive ótimos professores de matemática Eu e sou, te interrompendo um pouquinho, Lucas, desculpa, eu sou suspeito de falar, cara, que eu não me dava muito bem com matemática, não. Você que está nos assistindo, deixa nos comentários aí se você era bom em matemática. Eu, no segundo ano do ensino médio, né, eu peguei dependência em matemática naquela época. Hoje, eu não sei como está a rede pública agora,
né? Se você ainda pode pegar dependência de matéria, que não pode mais agora, né? Pior que não. Naquela época poderia. Então, eu no ensino médio, no segundo para o terceiro ano, né, eu peguei dependência de matemática, então no terceiro ano eu tive que fazer duas matemáticas, a matemática do segundo ano É do e a segundo. matemática do terceiro. Foi uma lição também, porque aí eu tive que estudar de verdade, né, para poder passar nas duas, mas eu não me dava muito bem com matemática, não. Mas, Não tive a mesma sorte que tu, ter bons professores. mas tu não foge da regra, né? Porque muita gente, principalmente depois que eu já estive na escola, né? Via a necessidade, a falta de base matemática. Depois a gente chega lá, né? Vamos um pouco mais ali para as origens. Então, aí quando eu escolhi, né, ali a parte da licenciatura em matemática, aí foi quando eu de fato alinhei os meus planos. Então, a partir de agora, nesses próximos anos, o meu foco vai ser trabalhar, estudar, trabalhar e estudar, né? Então, foram ali 3 anos e meio de faculdade, né? Praticamente 4 anos trabalhando, né? Porque até então eu estava em função desses dois. A faculdade durou ali 3 anos e meio. E E até então eu tive, né, me mantive focado nessas metas. Não que tenha sido fácil, né? Se tu acha a matemática do ensino médio complicada, precisa ver a matemática de graduação, né? Porque daí a gente tem que fazer um aprofundamento muito maior, né? Além disso, não só estudar a matemática de fato, porque o professor de matemática não estuda só matemática, estuda também outras disciplinas, né? A parte ali de filosofia, sociologia, né? A parte da educação, metodologias, enfim. Além disso, o professor tem que estar antenado em várias outras disciplinas, né? Português, geografia, história, para tentar relacionar a matemática com esses outros conteúdos também. Então, os primeiros 3 anos e meio foi totalmente focado nisso, né? Estudo e trabalho, estudo e trabalho. Parecia meio automático, né? Mas eu estava bem ciente do plano, estava bem ciente das minhas metas. Então, foi de uma certa forma eu tive um pouco mais de facilidade porque eu já vim para cá com essas metas estabelecidas, com essas ideias estabelecidas. Essa parte de trabalhar e estudar, Lucas, é um desafio que a maioria desiste no percurso, né? Uhum. É muito cansativo, de fato, né? Você trabalhar e estudar. Eu passei por isso não fazendo graduação, né? Mas quando eu estava estudando para marketing, foram 75 finais de semana trancado em casa estudando e todo dia depois que eu chegava do trabalho, 1, 2 horas de estudo. Então, realmente é muito cansativo. Mas eu fiz isso por aproximadamente 1 ano e meio. Agora, 5 anos, né, de graduação é, é muito tempo, né, cara? Eu acho que a pessoa tem que estar muito claro, você tem que ter muito claro as suas metas, aonde você quer ir, porque senão você vai se perder no caminho. Sobre isso também vale citar para você que está nos assistindo, a maioria das pessoas não traçam um plano e por muitas vezes, por muitos anos, ô Lucas, eu era totalmente contra essa ideia. Eu pensava que traçar plano, né? Eu era mais estilo Martinho da Vila ali, deixa a vida me levar para onde tá bom e tal. Mas depois de um tempo, quando eu comecei a estudar, eu percebi realmente que não tem como você conquistar um objetivo maior, sair da manada, né? Se tornar aquele 1% das pessoas que começa a fazer questionamentos e começa a buscar uma evolução pessoal, a alcançar sonhos maiores, né? Porque querendo ou não, você e eu, e tomara que muitos dos que estão aqui nos assistindo, estamos entrando entre 1 e 5% das pessoas que saem da manada. O que é sair da manada? É você fazer algo maior, passar num concurso, empreender, né? Criar um negócio do zero. Então, a maioria das pessoas elas não traçam uma meta, não traçam um plano. E eu era totalmente contra isso. Mas quando eu comecei a estudar, eu percebi que se você não traçar planos, se você não tiver um mapa, né, a gente chama isso mapa da clareza, aonde você quer chegar, você não vai sair do chão, como diz o ditado, né? Quem não sabe onde quer ir, qualquer lugar serve. Então, Qualquer caminho, certo? eu acredito que o que te manteve focado todo esse tempo, né? Talvez era você ter esse projeto já em mente. E aí, depois que você concluiu a faculdade, você estava já morando aqui nesse município ou você ainda morava lá em Ipomirim, né? Ipumirim. Ipumirim. É só lembrar do Mirim aqui, né? Aí tu quer ir pra lá, aí tu fala, tu quer ir pra onde? Ah, quero ir pro Mirim. Só. Entendeu? Enfim, eu concluí a faculdade ali na metade do ano de 2019.
agosto de 2019. E aí, antes mesmo de terminar a graduação, eu já estava tentando possibilidades, testando possibilidades. Porque daí chega uma parte da graduação que a gente pode já fazer provas, processos seletivos. Caso a gente passe, a gente assume a vaga como não habilitado, né? Essa é uma das possibilidades. E aí, se eu não me engano, antes mesmo de fazer a graduação, eu já tinha testado talvez ali umas 2 provas, mais ou menos, que não tinham dado certo. E aí depois da graduação, fui tentando mais algumas, fazendo provas, tipo, eu como estava praticamente independente, né? Dependia de mim mesmo, não tinha família, não tinha filho nem nada, então eu tinha mais possibilidade, né, de testes. Então, apesar de morar lá, eu não fiquei preso às possibilidades de ir lá. Fiz prova lá também, né, claro, mas acabou não dando certo. E aí eu sempre ficava de olho, né, nos sites, notícias, onde é que ia ter prova para professor. E aí eu ficava testando ali para as redondezas. Tanto que uma das provas mais longe que eu fiz, né, lá do meu ponto da cidade, de onde eu estava, foi aqui, em Pouso Redondo. E também tinha uma outra que eu fiz antes de vir para cá, lá no extremo oeste, uma cidade chamada Itapiranga. Fica 4 horas também. E lá quase, foi um dos quase, sabe? Aquela bola que bate na trave. Eu tinha ficado em segundo lugar lá. Né? Caso, provavelmente, se eu tivesse esperado um pouco mais, tido um pouco de paciência, ou acompanhado o resultado lá, provavelmente eu teria assumido vaga, né? Uhum. Pela ordem de chamada. Mas eu acabei meio que deixando pra lá. E hoje em dia eu até percebo, né? Ainda bem que eu deixei pra lá. Porque senão, com toda certeza, se não tivesse ido pra lá, não teria chegado até aqui. Né? E são caminhos que a gente trilha, escolhas que a gente faz e que afeta o nosso futuro, né? A vida ela é muito engraçada, né? Porque por mais que a gente acredite que a gente está escolhendo, mas se a gente for voltar para trás e olhar a nossa vida, parece um filme que já Uhum, tinha é, o roteiro escrito, né? Porque por algum motivo aconteceu que a gente não tomou aquela escolha. Parece que estava determinado que era para você ter escolhido isso ou aquilo. Mas, enfim, a vida é um mistério impossível de ser decifrado que nós devemos viver, né, da melhor forma que a gente puder. uhum. Mas, continuando essa parte de vir para Pouso Redondo, como foi chegar aqui numa cidade nova, né, mais uma vez, depois de você ter vindo lá do teu estado, e sozinho, sem nenhum amigo, sem nenhum familiar, e como que, né, começando, de fato, o primeiro passo em direção ao teu sonho, que era se tornar professor, como que foi tudo isso? Então, agora parando para pensar, durante a minha vida eu tive que ter vários recomeços, né? Porque saí do Maranhão para ir para Ipomirim, e aí logo depois, 4 anos praticamente, tive que vir para cá, praticamente começar uma outra vida, né? Nesse meio tempo, eu não tinha comentado, mas nesse meio tempo, enquanto eu estava lá, eu consegui trazer a mãe para cá também, para morar junto comigo, trabalhar também, né? Ter ali mais uma renda extra. Aí nesse meio tempo, ela acabou se casando também, né? E aí quando foi para vir para cá, foi algo muito rápido também, porque no finalzinho de 2019 eu fiz a prova para processo seletivo aqui, mas apesar de estar preparado também, né, já ter feito várias, mas apesar de estar preparado, ter feito várias outras provas, é, eu fiz, mas eu meio que deixei de acompanhar também o resultado, né? Tinha essa mania. E o que adianta, né? O que adianta? Depois, né, você conta essa parte pra galera. Vai lá, continua. Como assim? Ah, não, é que eu tô rindo dessa questão de acompanhar o resultado que tu falou. Olha, bichinho. Vai pro peixoto depois. Tá. E aí eu fiz a prova, né? E de repente, lá no ano seguinte, em fevereiro, ó, eu fiz a avaliação em dezembro, né? Aí em fevereiro, de repente, eu fui chamado para vir para cá, né? E como tu falou, às vezes a nossa vida é tão roteirizada que a gente não entende, porque, olha só, eu trabalhava lá no frigorífico, eu tinha pego férias em julho de 2019, porque já fazia bastante tempo que não tinha pego férias. E aí, em fevereiro do ano seguinte, eu já tinha pegado férias também, né? Foram férias muito rápidas, mas por questão de estar atrasadas, férias atrasadas. Aí, ok.
Aí nesse período que eu peguei as férias, logo na primeira semana, né? Peguei as férias ali na semana tal, segunda-feira, e nesse dia, justamente nesse dia, me chamaram para vir para cá, que eu tinha sido aprovado em primeiro lugar, e caso eu quisesse, a vaga era minha. E aí eu tive que tomar uma decisão muito rápida na minha vida e uma decisão muito drástica, porque seria uma mudança terrível, né? Porque eu e a mãe e o marido dela, a gente estava morando numa casa, estava tudo muito bem, tudo muito pleno, né? E aí de repente eu tinha que me mudar para cá, literalmente me mudar para cá. É ali, literalmente nos próximos dias. E aí eu tive que pensar, vou ter que sair desse trabalho, vou ter que largar esse emprego. Estava ganhando relativamente bem, né? Mas não era aquilo que eu queria para minha vida, né? Não sei se eu já falei, calma aí. Eu falei do trabalho lá? Não, Sim, que você estava trabalhando, estudando, sim, você falou. não, mas o trabalho, onde que eu trabalhava? Sim, no Era no, frigorífico, sim, você ok. comentou. Tava nessa dúvida. Tá, depois tu corta essa parte ali também. Então eu tinha que sair lá do frigorífico, né? E mas como a gente comentou agora há pouco, seguir os planos, né? Porque eu tinha duas opções ali. Ou continuar onde eu estava, trabalhando de forma automática, porque era um trabalho metódico, né? Eu gostava de trabalhar, mas era muito metódico. Era sempre ir fazer as mesmas coisas. Todo dia fazer as mesmas coisas, né? Ou então é, mudar totalmente o caminho, mas seguir aquilo que eu estava preparado. E foi a decisão que eu escolhi, né? Então, eu recebi a ligação numa segunda-feira. No dia seguinte, na terça-feira, eu vim para cá, conhecer a cidade, né? Conhecer um pouco melhor, né? Porque eu já tinha vindo na época da prova, mas foi só tipo hotel e local da prova e depois para casa, então foi algo muito rápido. E aí nesse meio tempo eu vim para cá para poder organizar a questão de todas as papeladas, né? Fechar contrato com a prefeitura, tentar achar uma casa para ficar também, eu consegui um apartamento. Mas essa foi uma decisão que não impactou só a mim, né? Impactou também a minha família que eu tinha lá. Porque como eu vinha para cá e não tinha nada, eu tive que trazer toda a mobília da minha mãe para poder ficar aqui. E eles acabaram procurando lá uma outra casa para ficar, né? Então foi uma mudança muito, muito rápida, mas que foi necessária. Muitas vezes a gente tem que dar esse giro de 360 graus na nossa vida para poder alinhar, se alinhar ao que a gente estava organizando, planejando. E é engraçado que isso acontece, acho, com todas as pessoas. Você quer fazer uma coisa, né? Se você já tem um mapa da clareza, é uma meta, é um sonho teu. E quando chega na hora de você tomar a decisão, checkmate, para fazer isso, bate o frio na barriga e a dúvida. Por que será aí, Lucas, que acontece isso? O medo da dúvida, né? O medo do desconhecido. A gente, porque pensa só, a gente tem dois caminhos a seguir, né? Aquilo caminho que a gente já sabe, já conhece, sabe que não vai ter dificuldade, não vai passar por perrengue, e ou o outro caminho que é aquilo que a gente não sabe, que a gente não conhece. E o ser humano, naturalmente, ele tem medo do novo, tem medo da novidade, tem medo do desconhecido. E poderia dar muito errado essa minha decisão. Poderia dar muito errado. Né? Tanto que eu vim para cá para trabalhar 20 horas. Ter que pagar aluguel, comprar comida para me manter. E além disso, as outras necessidades básicas, né? Continuando ajudando a mãe também, né? Que era um dos meus planos também. Era para dar muito errado. Pesando na balança, naquele primeiro momento, né, pesando na balança, acabava que não fazia muito sentido. Seria uma decisão meio que irracional, porque o que eu ia ganhar aqui, naquele momento, seria menor do que eu estava ganhando antes, né? Se eu fosse olhar apenas pelo financeiro, mas eu não estava olhando apenas para isso, eu estava olhando também porque eu tinha que seguir aquilo que eu estava planejando, né? Porque na época da faculdade eu estava investindo tempo, estava investindo dinheiro, e isso tinha que dar algum retorno, algum momento na minha vida, né? Porque lá no frigorífico, além do salário, a gente também recebia cestas, né? Cestas de carne, que era bom, tinha vale alimentação e tudo mais. Então, financeiramente não era uma decisão muito viável. Mas aí
ou por sorte, ou por destino, ou sei lá, pelo fato de do meu trabalho naquele primeiro momento já ser um trabalho que era bom, né? Fazia alguma diferença, fazia alguma relevância. E aí, ao invés dos 20 horas, eu acabei sendo contratado para 40 horas, né? Lá na escola Centro Educacional. Peraí que deu branco. Essa foi a primeira escola que você veio? Tá, vou fazer essa parte de novo. Lá na escola Centro Educacional Padre Dionísio Peluso. Lá foi a primeira escola que eu trabalhei aqui no município, né? Como professor de matemática e também na disciplina de projetos no período integral, né? E veja só como as coisas dão tão certo. Esse seria o primeiro ano que teria o período integral lá. E o primeiro ano que eu iria trabalhar também. Aí, por essa coincidência, além dessas 20 horas como professor de matemática, também tive as outras 20 horas como ali professor de projetos no período integral. Então, no fim das contas, para o meu alívio, né, foi uma decisão que realmente depois eu vi, depois que deu tudo certo, eu pensei, nossa, foi um sufoco, né? Porque além de tudo, nessa minha mudança, nessa transição de lá para cá, passei por várias crises, não só financeiras, mas crise de escolha também, né? Justamente nesse sentido de que, meu Deus do céu, o que que eu vim fazer aqui? É como tu falou, sem conhecido nenhum, né? Porque eu não conhecia ninguém aqui na cidade, não conhecia a cidade de forma nenhuma. Então, foi uma decisão que eu achava que por pouco eu teria que voltar atrás. E se voltasse atrás seria pior, né? Porque já tinha gastado tanto para vir para cá. E, enfim, é riscos, né? A gente tem que saber arriscar. Contar um pouco sei lá, sorte, ou para quem tem alguma inspiração divina, né? Contar com a proteção de Deus, que eu tive, né? Nesse período, nas primeiras semanas, particularmente ali no primeiro mês. Orei bastante, rezei bastante para que eu pudesse ter sido, para que pudesse ter sido uma escolha certa, né? E que eu não precisasse, sei lá, seguir por outros caminhos, porque, enfim, foi aquilo que eu me dediquei, né? Tinha que tinha que dar algum retorno para mim. Então, muito legal saber toda essa etapa que você passou, né? Esse momento de dúvida também, que eu acredito que é totalmente normal. Mas eu queria que você concluísse o fato terminasse de responder, na verdade, né? Eu te disse qual que foi a experiência quando você entrou na sala de aula e se deu conta que tu era professor. Cara, a princípio foi um pouco assustador. Apesar de passar por toda a preparação ali da faculdade, mas a faculdade não prepara para tudo, né? Claro que tem ali a parte do estágio, fiz estágio em salas do ensino fundamental 2, né? Que é a área que eu tô lecionando agora. Fiz estágio também no ensino médio, mas foi algo muito rápido, sim. E quando a gente chega na sala de aula, a gente sente o peso da responsabilidade, né? De que aqueles alunos vão ser responsabilidade minha, de que agora sou eu que tenho que conduzir todas as aulas, preparar todas as aulas. E ainda mais, uma turma que eu não conhecia literalmente ninguém, né? Nenhum aluno. E era uma vivência nova, é uma forma de lidar diferente. Então, foi um processo de adaptação bem lento, bem demorado, né? Mas, apesar de tudo, eu simplesmente adorei. Apesar ali de, no fim das contas, né, no fundo, estar nervoso nas primeiras semanas, nas primeiras aulas, mas pelo fato de ter experiências, né, passadas, de falar em público, me apresentar em público, isso acabou me ajudando nesse fato. Mas, sei lá, foi uma experiência muito alucinante, sabe? Chegar a primeira vez que eu entrei na sala de aula, que eu cumprimentei, todo mundo ali parado, né? Se perguntando quem é esse cara, quem é esse cara. E eu tentando ali identificar o rosto de cada um, a emoção de cada um, a expressão de cada um. Mas, naquele ponto, nas primeiras semanas, eu realmente concluí e pensei, é isso que eu quero. Porque logo nas primeiras semanas eu já comecei a ter uma certa ali intimidade bem legal com os alunos, né? Uma certa sintonia com os alunos, uma certa relação com os alunos. E para quem já foi meu aluno, talvez veja esse vídeo, né, esse podcast, tomara que vejam, sabe que simplesmente eu me solto na sala de aula, né? Quando eu piso lá na sala de aula, quando eu converso, quando eu interajo com os alunos,
A gente acaba tendo ali uma aula bem interessante, uma aula bem animada, né? É um tipo de aula que eu gosto de levar para os meus alunos, porque apesar de ser matemática, eu não gosto de levar a matemática como sendo uma disciplina ferrinha, pesada de se estudar, né? E como eu falei anteriormente, foi uma das coisas que eu trouxe dos meus professores. Então, e aí com o processo ali, depois de alguns tempos, depois de algumas semanas, aí eu fui me soltando um pouco mais, né? E por curiosidade, o meu primeiro ano em sala de aula, que foi o ano de 2020, foi justamente o ano da pandemia, né? Foi algo que foi marcante e vai ser marcante para minha carreira, porque a gente estava ali praticamente um mês e meio, mais ou menos, de aula, e aí chegou ali aquele surto da pandemia e a gente teve que parar. E aí foi outro processo de adaptação, porque eu estava já tentando me acostumar na sala de aula, no processo de adaptação, e tivemos que parar tudo para poder dar aula online. Então foi outra troca de experiência, foi outra vivência, foi fazer aula de outra forma, né? Mas eu acredito que tudo isso foi uma experiência, foram experiências boas, que de fato me prepararam. E foi a partir daí, né, desse lance ali da pandemia, que de prepará-los online, gravar vídeos, né, para os alunos, que começou a me despertar esse sentido de fazer um projeto paralelo às aulas de fato, né? Fazer esse projeto paralelo de gravar vídeos, também tentando disseminar a matemática para outras pessoas, além dos meus Uhum. próprios alunos, né? Vale registrar, né, Lucas, que quando a gente ficou amigos e tal, o Lucas a gente conhece já há um tempo já, de vez em quando a gente troca uma ideia, e naquela época você estava começando a fazer vídeos no YouTube, né, para disseminar a matemática, igual você está falando, para ter um canal ali, entretenimento e matemática, e depois disso você foi convidado, né? É importante falar para quem está nos assistindo, contar essa parte, para participar de um material, né? Desenvolver um material para concurso público. É interessante essa parte, né? Foi nessa época, mais ou menos, logo depois ali, que você foi convidado para fazer esse material, né? Já foi um pouco depois. Foi, se eu não me engano, deixa eu parar aqui para pensar, recordar um Ah, pouco. aproximadamente. Agora, peraí. Eu cheguei em 2020, aí foi metade de 2021. Porque 2020 eu estava com uma CT, aí na metade do ano de 2021 teve o concurso público. A minha preparação no concurso público, além dos meus estudos anteriores, né? Eu comprei adquirindo material de uma equipe que é especializada em preparar materiais para concurseiros relacionados à área da educação, principalmente questão de materiais de legislação, né? Teoria da educação e enfim. E aí eu adquiri esse material e comecei a estudar. Aí, por conta desse material, né, foi um dos motivos de eu ter conseguido chegar à aprovação de primeiro lugar no concurso público. E aí eu fui simplesmente agradecer, parabenizar, né, a equipe lá, a dona do material. E aí, com isso, ela acabou me ofertando um trabalho de produzir uma apostila de matemática para os alunos dela. Então, esse foi o primeiro trabalho que eu acabei fazendo. Caso alguém tenha curiosidade, procura lá no Instagram também, Concurseiros da Educação Oficial, né? Uma equipe muito boa, super preparada. E agora, como dizemos, né, estou fazendo parte também dessa equipe, que traz aí materiais muito bons, não só materiais, mas também dicas de estudo, rotina de estudos, tá? Para quem tem esse interesse de se preparar na parte de educação. Também aulas de matemáticas minhas, aulas de português, enfim, tem materiais muito bons. Muito bacana. E nessa época, né, foi que você, de fato, então, deixa eu entender, você já estava aqui trabalhando em Pouso Redondo, lecionando, né, como professor ACT, digamos assim, contratado, né? E você conseguiu as 40 horas, tu veio para 20, depois acabou pegando mais 20 horas, então você estava ACT 40 horas. E nesse tempo que abriu o concurso aqui mesmo, em Pouso Redondo, e aí você fez e acabou sendo aprovado. Isso. Interessante, né, que às vezes as pessoas, tem gente que não acredita nessa história da lei da atração. Eu acredito muito em Deus, eu sou cristão, e eu acredito, Lucas, que a lei da atração, na verdade, ela é desde lá de Salomão, na verdade, porque Salomão fala assim: toma cuidado com seus pensamentos, pois deles procederão a sua vida. Então, a lei da atração nada mais é do que você ter fé em algo e continuar acreditando que isso vai acontecer.
e de alguma forma Deus vai preparando o terreno, vai abrindo o caminho para que de fato se realize, porque veja, né, você estava aqui trabalhando, veio para a CT, nesse tempo abriu um concurso aqui já onde você já estava instalado, e aí você conseguia aprovação. É meio que, né, é algo que dá para se pensar assim, que quando você coloca isso em prática, tem muito sentido e de fato pode se tornar realidade. E aí, quando você fez a prova do concurso, como foi essa etapa? Era muito concorrido? Tinha muitas pessoas? Como que foi? Assim, uma das partes boas, digamos assim, de, de ser da área da matemática é que não tem uma concorrência tão grande, porque o povo simplesmente foge, É né? Se a verdade. gente for pensar ali nessa questão de concorrência na área da educação, o que mais vai ter é pedagogia, né? Se eu não me engano, também educação física tem bastante, né? Que é o que o povo acaba tendo mais ali afinidade. Para matemática, praticamente todas as provas que eu fiz não era tão concorrida assim, né? Mas com os poucos concorrentes que tem que ser disputado, né? Porque com certeza tem gente lá que já tem muito, muito mais tempo de carreira, de experiência, enfim. Mas para a prova que eu vim fazer aqui, do concurso público, sinceramente eu estava bem mais tranquilo, né? Porque eu já tinha uma grande bagagem de conhecimento das provas anteriores, de tantos erros que eu fiz, né? E a cada erro, a cada prova que eu tinha feito de tempos anteriores, eu tentava absorver aquilo que era melhor, né? Me preparar um pouco melhor, me dedicar um pouco melhor, é, estudar não só para o concurso, mas criar formas, estratégias melhores, mais eficazes, né? Que esse é algo interessante também. Mas aí eu fiz a prova muito tranquilo, né? Simplesmente achei a prova fácil, na verdade, né? Tanto que das 40 questões acertei 32, Nossa, né? parabéns, foi muito bem. Praticamente gabaritei a prova. Foi muito Mas, bem. mas como eu falei, né? Foi tranquilo para mim. E aí, logo um tempo depois veio o resultado da aprovação. Daí vi que estava em primeiro lugar e tipo, nossa, veio aquela sensação de alívio, sabe? Missão cumprida. De missão cumprida e de que todo o tempo investido, né, mais uma vez, acabou dando certo. Muito interessante, muito inspiradora a tua história, Lucas. E queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos acompanhando, né? Acredito que já dá para a gente ir para a parte final, para não ficar tão longa a entrevista. Não quero tomar demais o teu tempo também. É, chegamos ao ponto de você estar hoje, né? Você assumiu, né? A tua aprovação, está hoje professor efetivo, na rede pública de Pouso Redondo. E queria que você deixasse uma mensagem para quem nos assiste. Talvez até teus alunos vão estar acompanhando, né? Até depois você pode chamar eles lá para assistir também. O pessoal quiser acompanhar os conteúdos que o Lucas cria, né, no Instagram de matemática, o Instagram dele é Conta Comigo. Então, pesquisem lá que vocês vão achar. E queria que você deixasse uma mensagem para os teus alunos aí. E para quem estiver assistindo e está pensando em desistir no meio do caminho. Tá lá na parte que você trabalhava, estudava e está achando a jornada pesada. Fala para essa galera aí, para eles não desistirem, porque eu sei como é isso e é realmente muito difícil. E eu também quase desisti, né, dos meus objetivos de estudar, de aprender marketing digital, de colocar muitos projetos que estavam em pauta e não saíam do papel. Mas eu sei que eu tinha um objetivo, mas às vezes as pessoas não têm essa clareza. Quero que você deixe uma mensagem final para eles aí. Muito bem. Não sei se o que eu vou falar talvez seja um conselho, né? Mas é muito mais embasado naquilo que eu vivi, naquilo que eu experienciei. A questão é, se a gente tem um sonho, se a gente tem uma ideia, a gente tem que lutar por ela. Muitas vezes, claro, a gente vai precisar desistir de algumas coisas, né? A gente vai abrir mão de algumas coisas. Mas o foco para aquilo que a gente quer é o que mais importa, né? Como eu falei, em todo esse processo até chegar aqui, eu tive que renunciar a várias coisas, abandonar várias coisas. Eu tive que praticamente renascer novamente, né? E assim, mantenha um plano e estabeleça bem aquilo que você quer. A princípio, tente traçar todos os caminhos que você vai precisar seguir, né? Se quiser até colocar no papel, coloque no papel, melhor ainda. E deixe num lugar ali visível para você estar vendo aquilo, estar lembrando dos seus sonhos. Não esqueça do seu propósito, não esqueça daquilo que você de fato quer.
Porque às vezes a gente só coloca na cabeça, mas depois vem vários outros pensamentos, e principalmente pensamentos negativos, que acabam nos afastando do nosso real propósito. Mas, enfim, tenha um propósito, lute por ele, siga por ele. Às vezes vão vir pessoas que vão nos ajudar a chegar mais próximo. Às vezes vai vir pessoas que vai nos afastar desse propósito. E a gente tem que saber filtrar o tipo de convivência, o tipo de relação, o tipo de amizade que nos leva mais próximo àquilo que a gente quer ou que nos afasta. Às vezes a gente tem que se ligar nisso também, né? Porque não é só o nosso esforço, é muito daquilo das pessoas que convivem com a gente também. E a gente tem que lutar também por alguém, né? Não só por nós mesmos. Tipo, muito do que eu consegui até agora, além de todo esse objetivo de conseguir chegar ao meu sonho, foi também ajudar a minha mãe. Tanto que hoje em dia ela está aqui comigo, né? A gente está vivendo bem, comparando com anos atrás, né? 7 anos atrás, digamos assim, é uma outra vida. Tudo que eu lutei, tudo que eu batalhei até agora foi para foi deixa eu achar as palavras certas aqui. Tudo que eu lutei, tudo que eu fiz até agora foi em virtude daquilo que ela fez por mim, porque ela também renunciou várias coisas por mim, né? E eu sou o filho que seguiu com ela até agora, né? Eu tenho outros 2 irmãos, mas a gente não teve essa convivência, nem eu e nem ela. E eu fui o único que pude estar aqui e lutar por ela, né? Então, pense em alguém especial na sua vida, mãe, irmão, pai, sei lá, a pessoa que cuidou de ti durante a tua vida e faça alguma coisa por ela também, né? E você só precisa de uma chance, né? Tipo num concurso público a gente precisa de uma vaga. Pode ser a primeira, pode ser a segunda, pode ser a terceira, pode ser a última, mas a gente só precisa de uma chance. E lute por ela, porque com certeza a sua vez, a sua hora vai chegar. E quando chegar, agarre ela com todas as forças e não solte de jeito nenhum. E ainda mais, tá? E mais importante que isso, a gente nunca deve ficar acomodado com aquilo que a gente tem. Eu poderia ficar acomodado lá no emprego que eu tinha, era um emprego bom, razoável, né? Eu não tinha ali tanto esforço de pensar em coisas diferentes, porque era tudo muito, muito automático, mas eu não quis me acomodar. Eu poderia ter ficado acomodado ali na vaga de ACT, né? Mas eu não quis me acomodar. Assim como eu não estou acomodado no que eu tenho agora. O que eu tenho agora é muito bom, né? Mas, como o Ronaldo falou, tem um projeto ali no Instagram de disseminar conhecimento para outras pessoas. Além disso, tem esse trabalho paralelo com a equipe que proporciona materiais para concurseiros. E assim, gente, o dom que tu tem, ou a habilidade, né? Para quem não acredita em dom, a habilidade que você tem, trabalhe o máximo possível. Lapide essa tua habilidade, porque alguém precisa daquilo que você sabe. Alguém precisa do conhecimento que você sabe, né? Com toda certeza. A habilidade que você tem, certamente tem alguém que está precisando dela. E não perca essa chance de levar o teu conhecimento, o teu trabalho, o teu serviço para outras pessoas. Hoje em dia, a quantidade de trabalhos que tá se abrindo, né, é gigantesca. E tem gente que está precisando disso. Então, leve, dissemine o seu conhecimento. Porque uma das frases que eu mais sigo comigo é: a nossa sina é se ensinar. Todo mundo compartilhando conhecimentos. Legal, muito legal. Lucas, muito obrigado. Muito obrigado por contar a tua história, por expor a tua história aqui. Obrigado por estar esse tempo, né? Doar essa 1 hora do teu tempo para estar aqui compartilhando esse conhecimento. E de fato, até eu estou fascinado por tudo que você disse, realmente é isso. Complementando o que você falou sobre essa questão de conhecimento, nós não precisamos saber tudo. Isso que o Lucas falou é muito real, muito importante. Nós não precisamos saber tudo, né, Lucas? Nós só precisamos encontrar pessoas que sabem menos do que a gente. Nós não precisamos saber tudo para começar a fazer algo para as pessoas, fazer algo para a nossa sociedade. Nós só precisamos encontrar pessoas que sabem um pouco menos que nós
E com certeza existem pessoas que sabem menos do que eu, do que você, do que quem está aí assistindo. Algum conhecimento, você pode levar isso à frente. E mais, você pode ajudar pessoas e ganhar dinheiro com isso, que é o mais incrível da era da internet, do tempo da informação, que todo mundo tem o celular na mão. E essa ferramenta é incrível que pode se tornar uma empresa milionária, que é muitos casos que a gente vê hoje na internet. Um forte abraço para você, Lucas. Foi um prazer, muito obrigado. Igualmente. E esse foi mais um episódio do Seja Aluno. Esperamos vocês na próxima semana com mais um episódio levando inspiração para você. Um forte abraço do professor Ronaldo. Tchau! Até mais.